Conta um Conto apresenta, de Nikolai Gogol, O Capote. Narração, Marcelo Fávaro. Na repartição de... Não, melhor não dizer o nome. Não existe nada mais irritante do que repartições, regimentos, chancelarias, numa palavra, qualquer espécie de serviço público. Além disso, hoje em dia um indivíduo julga insultada a sociedade como o todo quando a ele, especificamente, lhe dirigem uma ofensa. Dizem que não faz muito tempo um delegado de polícia apresentou uma queixa na qual expunha todas as instituições e a polícia em específico estavam entrando em decadência. Como a prova, ajuntou ao processo um romance no qual aparecia um delegado de polícia a cada 10 páginas, na maioria das vezes completamente bêbado. Para evitar esse tipo de aborrecimento, é preferível não dizer de que repartição se tratava, tratando-a apenas como uma repartição. Pois bem, nessa repartição trabalhava um certo funcionário. Não tinha nada de particular. Era de estatura reduzida, um pouco marcado pela varíola, ruivinho e meio calvo, míope, rugas de ambos os lados do rosto. Quanto ao posto, entre nós, é sempre importante nomear o posto de alguém antes mesmo de dizer-lhe o nome. Era o que se costuma chamar de conselheiro particular perpétuo. Sim, esse mesmo cargo que os escritores humoristas gostam de troçar, obedecendo ao louvável e russo costume de atacar quem não pode revidar. O sobrenome de sua família era Bakmakin. Logo se vê que era originário de Bakmak, sapato, o que não faz nenhum sentido, já que o seu pai, o pai de nosso herói, o seu avô, o seu bisavô e até o seu cunhado sempre usaram botas, as quais mandavam colocar sola nova a cada 4 meses, e o seu nome era Akaki Akakievich. Parece um nome estranho, não é? Mas o leitor logo verá que seria impossível qualquer outro nome. Akaki Akakievich. E eis como se passou. Akaki Akakievich nasceu, se não me falha a memória, exatamente no dia 22 ou 23 de março. Ou talvez tenha sido em abril. A sua mãe, esposa de um respeitável funcionário público, era falecida. Como a mãe morrera, os compadres tomaram para si a pesada tarefa de nomear o garoto, que chorava como se já pressentisse que seria um funcionário público. O compadre Ivan Ivanovich Erokin era uma ótima pessoa. Chefe de uma sessão no Senado e sua esposa apresentaram à mãe o calendário com o nome de santos. Abriram o livro ao acaso e se depararam com 3 nomes: Mokia, Socia e Kozdazat. Não, disse a falecida, que nomes mais esquisitos! Os compadres balançaram a cabeça, meio chateados com a recusa, mas abriram o almanaque em outra página. Apareceram 3 nomes: Triplik, Dula e Varakatsi. Ai, que castigo! Gritou a mulher. Que nomes! Eu nunca ouvi nomes tão esquisitos. Nem parece nome de gente. Ainda se fosse Varadat ou Varuk. Mas Triplili, Dula e Varakatsi... Os compadres impacientes com a falecida abriram mais uma vez o livro e encontraram Pavishadik e Vashitesik. Bem, vejo que não tem saída. Cada nome é pior que o outro. Já que é assim, melhor dar ao menino o nome do pai, Akaki Akakievich. E assim originou-se o nome Akaki Akakievich. E foi com esse nome que o garoto foi batizado. Relatados todos os pormenores para que o leitor perceba como se passaram as coisas e que era impossível dar ao recém-nascido outro nome que não fosse Akaki Akakievich. Quando ele entrou na repartição e quem o indicou é assunto misterioso.
Todavia, apesar das mudanças de chefes e quaisquer outros funcionários, Akaki era sempre visto no mesmo lugar, na mesma insignificante função de copista, de modo que todos se convenceram que ele tinha vindo ao mundo assim, prontinho, de uniforme de funcionário e com a cabeça pelada. Ninguém lhe prestava atenção. Os chefes o tratavam com frieza despótica. Os ajudantes metiam-lhe os papéis debaixo do nariz sem mesmo dizer "copie" ou "aí está um trabalho interessante que irá diverti-lo por algumas horas". Como é possível entre funcionários bem educados? Os novatos riam e troçavam dele, dentro do limite que lhes permitia sua mentalidade de funcionários. Contavam em sua presença histórias picantes sobre ele e sua governanta, uma senhora de 70 anos. Diziam que ele apanhava dela e perguntavam quando seria o casamento. Mas Akaki Akikebik não se defendia, ou dizia uma única palavra. Apenas continuava fazendo seu trabalho. Só quando a brincadeira passava realmente dos limites, quando o empurravam seu braço e o impediam de trabalhar, ele exclamava: "Deixem-me em paz, por que me magoam?" Havia algo estranho na voz e na maneira como ele falava isso, tanto que um jovem funcionário, ao ouvir isso, sentiu piedade e afastou-se dos companheiros, que antes lhe pareciam pessoas honradas. Nos momentos de maior alegria, vinha-lhe à memória as palavras constrangedoras: "Deixem-me em paz, por que me magoam?" Era como se houvesse contidas nessas palavras outras: "Eu sou o teu irmão." Muitas vezes, no corredor da vida, o jovem estremecia ao pensar em quanta desumanidade há no homem, mesmo naquelas pessoas que a sociedade considera honradas e nobres. Seria difícil encontrar outra pessoa que vivesse para o seu serviço como Akaki Akikebik. Ele não trabalhava só com zelo, mas com amor. Ao copiar, abria-se a ele um mundo variado e agradável, muito diferente do mundo lá fora. O prazer estampava-se em seu rosto. Algumas letras eram suas prediletas. Quando as encontrava, ele sorria, piscava e ajudava-se a traçá-las com movimentos da boca. Se o recompensasse pelo seu zelo, é possível que, para a surpresa dele, ele viesse a ser conselheiro de Estado. Isso, claro, não acontecia porque, segundo seus companheiros, ele usava seus miolos como uma toupeira. Não se podia dizer que não lhe dessem uma chance. Certo chefe, reparando nele, desejou premiá-lo por seu longo e atento serviço e mandou-o refazer um relatório de um caso já concluído e que deveria ser remetido a outro departamento. Era coisa simples: mudar alguns verbos da primeira para a terceira pessoa e fazer um cabeçalho. Mas isso lhe causou tanta preocupação que ele começou a suar e finalmente disse: "Não, eu prefiro que me deem algo para copiar." E desde então o deixaram copiando eternamente. Afora as cópias, não pensava em mais nada, nem em mulheres, nem em roupas. Seu uniforme surrado já não era mais verde, de tão velho. O colarinho era baixo, deixando seu pescoço exposto ao frio de São Petersburgo. E sempre havia algo grudado em seu uniforme, fosse uma palha, um fiapo e às vezes até um farelo de pão. Não bastasse isso, tinha a habilidade natural de passar debaixo das janelas no exato momento em que se jogava o lixo para fora. Nem uma única vez dera atenção ao que ocorria na via pública, e só quando um cavalo passava por cima dele e lhe soprava vigorosamente nos ombros é que ele percebia que estava não no meio de uma frase, mas no meio de uma rua. Chegando em casa, sentava-se à mesa e comia a sopa, aquela sopa de repolho e beterraba e mais as moscas ou o que quer que o senhor houvesse por bem mandar. Quando havia, comia um pedaço de carne ou pão e, sentindo o estômago cheio, levantava-se da mesa e ia copiar documentos que trouxera para casa. Copiava não por dever, mas por diversão, especialmente se o documento era valioso, não tanto por seu conteúdo, mas
por ser destinado a uma pessoa importante. Na hora em que os funcionários já tinham jantado e ocupavam-se de suas atividades prazerosas, quando alguns iam ao teatro, outros para a rua observar as moças vestidas com a última moda, quando outros se reuniam nas casas dos amigos para jogar cartas, enfim, quando todos estavam envolvidos em seu lazer, Akaki Akakevich simplesmente copiava. E tendo escrito até se fartar, ele deitava-se, sorrindo ao pensar no dia seguinte, no que Deus lhe mandaria para copiar. E assim corria a vida pacata do homem de ordenado de 400 rublos. Deve-se dizer que seria feliz. Não fossem as desgraças distribuídas na vida não só dos conselheiros titulares, mas também dos conselheiros de estados e daqueles que não dão conselhos nem os aceitam. Existe em São Petersburgo um inimigo terrível, de todos aqueles que recebem salário de apenas 400 rublos. É o frio setentrional, embora digam ser ele muito sadio. Às 9 da manhã, na hora exata, em que todos os conselheiros perpétuos saem para suas repartições, ele belisca todos os narizes. Na hora em que até a testa daqueles que ocupam altos cargos doem de frio, e eles derramam lágrimas. Os conselheiros titulares estão, por vezes, totalmente desprotegidos. A única saída é atravessar 5 ou 6 ruas o mais rápido possível, resguardados por seus capotes. Depois, é bater os pés até a chegada da portaria, esquentando assim os neurônios congelados e preparando-os para suas funções burocráticas. Akaki Akikevich sentia há algum tempo uma forte dor nas costas e no ombro. Embora tentasse percorrer com a maior velocidade possível a distância entre sua casa e a repartição. Enfim, desconfiou que a culpa talvez fosse do capote. Examinou-o atentamente e descobriu que em 2 pontos, a saber nas costas e nos ombros, ele estava tão gasto que se podia enxergar através do pano. É necessário que o senhor saiba que o capote de Akaki Akikevich era vítima de toda sorte de brincadeiras e zombarias por parte dos colegas, a ponto de que eles já o chamavam de Bata, um nome muito menos nobre. Na verdade, esse capote era absolutamente singular. Sua gola diminuía ano a ano, usada para remendar outras partes. Os remendos mostravam que o alfaiate não era muito artístico, pois eram toscos e feios. Vendo esse estado das coisas, Akaki Akikevich resolveu levar o capote até o alfaiate Petrovich, que vivia no 4º andar, acessível por uma escura escada. Esse, apesar de ser vesgo e míope, tinha vasta freguesia entre os funcionários públicos que ganhavam 400 rublos. Sobre esse alfaiate não valeria a pena gastar uma única palavra, mas já que começamos, e para que nessa narrativa cada personagem seja devidamente traçado, não há outro remédio senão falar um pouco dele. No começo, ele se chamava Grigory e era servo de um senhor qualquer. Passou a se chamar Petrovich quando se tornou livre, e passou também a beber muito, de preferência nos feriados religiosos, preservando uma tradição de seus ancestrais. E quando bebia, xingava a esposa de alemã e mulher à toa. Já que mencionamos a esposa, o leitor deve estar curioso para saber um pouco mais sobre ela. Infelizmente, pouco se sabia sobre ela, a não ser que era a mulher de Petrovich e que era muito feia. Subindo a escada que conduzia ao quarto de Petrovich, escada toda encharcada de água de lavar pratos, Akaki ponderava mentalmente quanto o alfaiate iria cobrar e preparou-se para não pagar mais do que 2 rublos. A porta estava aberta, pois a esposa estava fritando peixe e se levantava tamanha fumaceira na cozinha que era impossível ver até mesmo as baratas. Akaki Akakevich atravessou a cozinha e entrou no quarto, onde encontrou o costureiro sentado sobre uma mesa com as pernas cruzadas. Tinha os pés nus, como de costume nessa profissão. Em torno do pescoço havia uma longa meada de fios de seda e algodão, e sobre os joelhos uma peça de roupa velha.
Petrovic tentava enfiar a linha na agulha, mas não conseguia, e por isso resmungava contra o frio e a escuridão. Esse danado não quer passar. Seu malandro está abusando de mim. Akaki Yakikevich ficou sem jeito. Chegaram no momento em que o alfaiate estava zangado, e isso certamente iria influenciar no preço. Gostava de fazer encomendas quando o alfaiate já estava bêbado e se tornava benevolente. Claro que depois aparecia a mulher dizendo que o marido, quando fizeram o negócio, estava bêbado como um gambá, mas bastava acrescentar uma moeda e o caso se resolvia da melhor maneira. Dessa vez, no entanto, o caso se complicava, pois Petrovic estava sóbrio e provavelmente iria cobrar os olhos da cara. Akaki Yakikevich já ia saindo de fininho, quando o alfaiate cravou nele seu único olho. Bom dia, Akaki. Bom dia, respondeu Akaki, meio que por descuido. O costureiro olhou de soslaio para as mãos do coitado, visualizando qual era o troféu que ele havia lhe trazido. E então, o que me traz? Eu vim vê-lo porque, assim... Parece ser o momento de esclarecer que Akaki Yakikevich tinha um jeito estranho de falar, composto quase que exclusivamente de preposições, conjunções, advérbios e mesmo por partículas gramaticais sem qualquer sentido. Ocorre que, quando estava nervoso, tornava-se ainda mais incompreensível, e era comum iniciar uma frase e esquecer-se de completar o raciocínio. O que há? Perguntou Petrovic, examinando o cliente da calça ao colarinho como costumam fazer os costureiros. É que eu, o pano, entende? Dessa maneira, o capote. Muito bom. Assim, talvez um pequeno remendo nas costas. Assim. Me dê aqui, disse o alfaiate e pegou o capote. Colocou-o sobre a mesa e examinou, atentamente, enquanto cheirava a rapé de uma latinha. Não tem conserto, disse por fim. O pano está completamente roto. Se eu costurar, ele rasga. Akaki Yakikevich choramingou e estremeceu. O coração apertava-lhe. Assim, não tem conserto? Você, tem aí pedacinhos de retalho? Retalho não é o problema. O caso é que o capote, que está se desmanchando, se eu meter agulha, ele se abre todo. É só consertar. Eu pago. Não há nada a fazer. O máximo que dá para fazer nesse capote são polainas, pois as meias não esquentam nada. Isso de meias são invenções dos alemães. Você vai ter que fazer um capote novo. Logo se via que Petrovic não gostava de meias nem de alemães. Mas Akaki Yakikevich pouco se importava. Estava aflito com a possibilidade de ter que mandar fazer um capote novo, imagine, onde arranjaria dinheiro. Mas como? Eu não tenho dinheiro. O alfaiate sorriu satisfeito com a sua própria resolução. Já lhe disse. A única solução é um capote novo. E como, como seria? Quer saber quanto custaria? Sim. Chutando por baixo, uns 150 rublos. Akaki Yakikevich quase caiu por terra. O alfaiate olhou-o deliciado. Akaki ganhava 400 rublos por ano, e não por mês. Gostava de causar impressão e depois olhar para a cara do surpreendido. 150 rublos por um capote! Disse Akaki, gritando pela primeira vez desde que nascera, pois sempre se distinguira pela voz fina e subserviente. Isso depende da qualidade. Se mandar colocar uma gola forrada com pele de manta e forrar com seda, pode chegar a 200. Akaki Yakikevich sentiu vontade de se ajoelhar e implorar como uma criança. Por favor, Petrovic, dê um jeito qualquer no casaco e eu o uso por algum tempo mais. Nada feito.
Isso seria um desperdício de tempo e de dinheiro. Akaki Akikevich saiu de ombros caídos, aniquilado. Petrovic permaneceu na mesma posição, felicitando-se a si mesmo por não ter cedido e rebaixado sua profissão. Ao sair na rua, Akaki Akikevich sentia-se como num sonho. Ora, como são as coisas, pensou. Nunca pensei que isso... Veja no que finalmente deu tudo. Assim, quem poderia imaginar? Em vez de ir para casa, ele caminhou em sentido completamente oposto, sem nem mesmo suspeitar. Esbarrou num limpador de chaminé, que deixou seu ombro completamente negro. Passou por baixo de uma construção, onde lhe derramaram cal sobre o chapéu, e só despertou porque um policial o chamou. Ei, você! Por que não olha por onde anda? Já não basta a calçada, ainda tem que vir na minha direção? Isso o obrigou a voltar a si mesmo e perceber que estava indo no caminho errado. Chegando em casa, ele passou a monologar consigo mesmo, agora com mais nitidez, como se fizesse um esforço sobre-humano para resolver a situação. Não, agora não é um bom momento para discutir com Petrovic. A mulher deve ter lhe dado uma boa surra e ele ainda está sóbrio. Melhor ir vê-lo no domingo de manhã. Ele vai acordar de ressaca e a mulher não lhe terá dado dinheiro. Então eu lhe passo uma moeda e tudo se resolve. Assim Akaki esperou o próximo domingo e foi visitar o alfaiate, não sem antes se certificar de que a mulher já havia saído de casa. De fato, Petrovic estava de ressaca, os olhos fundos, o único olho ainda mais estrábico e a cabeça pendendo de sono, mas mal soube do que se tratava. O diabo o deve ter cutucado, pois ele bradou decidido. Não pode ser! Encomende um novo capote! Akaki já conhecia a manha do alfaiate e passou-lhe uma moeda. Muito agradecido, meu senhor. Vou tomar uma à sua saúde. Quanto ao capote, não se preocupe. Vou me esforçar para fazer o melhor capote que um conselheiro titular pode ter. Mas o concerto... Esqueça o concerto. Você vai ter um capote novo, isso eu lhe garanto. Pode contar comigo. Akaki saiu de lá arrasado. Não havia jeito de escapar. Mas como fazer o capote? Onde arranjar dinheiro? Havia, claro, as gratificações das festas, mas esse dinheiro já estava todo distribuído e contado. Mesmo que o diretor resolvesse lhe dar 40, 45 ou mesmo 50 rublos, ainda assim sobraria só uma insignificância. Akaki sabia, isso é verdade, que Petrovic tinha mania de pedir, sabe Deus que preço absurdo, a ponto da mulher lhe bater dizendo: seu idiota, às vezes pega trabalhos de graça e outras vezes pede um preço que assusta os fregueses. Embora soubesse que Petrovic certamente deixaria o serviço por 80 rublos, onde arranjaria todo esse dinheiro? Ele poderia conseguir pelo menos metade disso, e aqui é justo contar ao leitor a origem dessa metade. É que Akaki, a cada rublo que ganhava, guardava uma moeda em um cofre de madeira. No final de alguns anos, juntara dessa maneira mais de 40 rublos. Então, metade já estava arranjada. Mas e os outros 40? Akaki Akikevich matutou e concluiu que a única maneira era economizar. Deixaria de tomar chá à noite e não acenderia a vela. Se tivesse algum trabalho para realizar, desceria ao quarto da senhoria e o faria sob a luz da vela dessa senhora. Ao andar, pisaria o mais leve possível sobre as pedras e lajes, como forma de não gastar a sola. Também mandaria roupa o mínimo possível para a lavanderia. Tiraria a roupa logo que chegasse em casa, vestindo logo uma velha bata de algodão ainda em bom estado. É necessário dizer a boa verdade que foi custoso acostumar-se a essas restrições, mas no final tudo se ajeitou. Até a fome se acostumou. Mas em compensação, alimentava-se com a visão do futuro capote. Havia de ser lindo. Era como se ele tivesse se casado e a outra pessoa vivesse sempre ao lado dele.
Essa amiga não era outra senão o sonhado Capote, novinho em folha e devidamente forrado de algodão. Akaki Akikevich mudou completamente. Tornou-se mais vivo, mais feliz, como uma pessoa que já tivesse fixado um objetivo na vida. Dava gosto de se ver. De seu rosto desapareceram a incerteza, a dúvida e qualquer traço de indeterminação. Ele até mesmo começara a falar com substantivos e verbos de forma articulada. De vez em quando se pegava pensando, sonhando em colocar uma pele de Marta no seu colarinho. E pela primeira vez na vida, Akaki distraiu-se num trabalho de cópia e quase errou uma letra. Chegou a dizer um "ai, que distraído" e persignou-se. Todos os meses procurava Petrovich para conversar e traçar planos a respeito do capote. Onde seria melhor comprar o tecido, a que preço, de que cor. Embora um pouco preocupado, o Akaki voltava feliz para casa, pensando no dia em que tudo isso seria comprado, e o alfaiate poderia finalmente começar o serviço. Indo além das previsões mais otimistas, o diretor deu um bônus de Natal não de 40, nem mesmo de 45, mas de 60 rublos. Assim, Akaki se viu com 20 rublos a mais do que esperava. Bastaram mais 2 meses de fome, e ele já havia economizado 80 rublos. Foi uma felicidade. O coração de Akaki, normalmente tão calmo, martelou de ansiedade. Foram ele e o alfaiate nas lojas. Compraram um pano muito bom, pois já fazia meses que percorriam juntos todas as lojas, pesquisando de tipos de tecidos e preços, de modo que Petrovich exclamou: "Posso dizer sem errar que este é o melhor tecido que poderíamos arranjar." Para o forro escolheram uma peça de algodão, mas tão macia que Petrovich arriscou: "Este algodão é tão bom quanto a seda e mais macio e brilhante que esta." Chegaram até a apressar a pele de Marta para a gola, mas desistiram e levaram mesmo uma pele de gato, que era tão boa quanto aquela. Surpreendentemente, apesar do olho vesgo, Petrovich trabalhou rápido e em 2 semanas o serviço estava quase pronto. E na verdade ele só demorou tanto porque botava todo o zelo no trabalho, fazendo ponto duplo e uma costura bem miúda e delicada. Foi no dia. Minha memória me escapa. Aliás, isso não importa porque aquele foi o dia mais feliz da vida de Akaki. Petrovich terminou e levou cedinho, antes de Akaki ir para a repartição. Era a melhor época, pois já estava começando o famoso frio de São Petersburgo. Petrovich vinha com uma dignidade que o conselheiro titular jamais vira. Parecia que estava completamente realizado por sua obra-prima, e que um fosso o separava dos réis alfaiates que colocavam remendos e eram incapazes de realizar um distinto capote, um tão distinto capote. Ele retirou o grande lenço, que tinha acabado de chegar da lavanderia, e descobriu o capote. Então jogou-o sobre os ombros de Akaki Akikevich. Este queria verificar a manga. Petrovich ajudou a vestir, e diagnosticaram que também a manga estava ótima. Aliás, todo o conjunto estava tão perfeito que o capote parecia ter nascido com o Akaki. "Eu quero esclarecer que só cobrei tão pouco porque estamos situados numa rua pequena, sem anúncio, e porque você é meu cliente há muitos anos. Qualquer outro alfaiate teria lhe cobrado o dobro só pelo feitio", disse o costureiro. Akaki Akikevich achou que o melhor não estender a conversa e pagar logo, antes que a vontade de ganhar mais se assomasse na cabeça de Petrovich. Assim, pagou, agradeceu e saiu para o trabalho. Petrovich ia atrás dele, seguindo e admirando o capote. Enquanto isso, Akaki caminhava com a melhor das disposições. Sentia a cada segundo que estava vestindo um capote novo, e até mesmo sorriu com essa constatação. Havia, aliás, 2 vantagens. O capote era quente e não era feio. Na portaria tirou o capote, examinou-o deliciado e entregou-o ao porteiro, encomendando 1000 cuidados. Não se sabe como, mas logo todos
repartição estavam sabendo que Akaki e Akikevik havia conseguido um capote novo e que a velha Bata fora aposentada. Muitos vieram cumprimentá-lo e dar-lhe parabéns. Akaki no início sorria, mas depois tornou-se encabulado. Quando finalmente todos aproximaram-se dele e disseram que era necessário batizar o capote e que o correto seria oferecer-lhes uma festa, o pobre conselheiro titular já não sabia o que fazer, ou como se safar da situação. Completamente sem jeito, ele começou a dizer que o capote não era absolutamente novo, mas o velho devidamente reformado. O assistente do chefe salvou-o. Bem se vê que nosso amigo Akaki é modesto, mas que seja, eu dou a festa. Convido a todos a tomar um chá em minha casa. Ocorre, coincidentemente, que hoje faço anos e comemora-se duas coisas ao mesmo tempo. Como era natural, os funcionários todos cumprimentaram o assistente do chefe e se comprometeram a ir ao chá. Akaki quis recusar, mas foi convencido de que isso seria uma descortesia e mais, uma ofensa. Akaki acabou se convencendo de que era uma boa oportunidade de sair à noite com seu capote novo. O dia todo correu na maior felicidade. Akaki e Akikevik mal viu o tempo passar e logo estava de volta em casa. Quando chegou, tirou o capote e colocou-o sobre o cabide e ficou admirando o forro, a gola. Para o maior contraste, trouxe o capote velho e colocou ao lado do outro. Que grande diferença! O velho já se desmanchava todo e parecia mais um pano de chão. Durante a refeição, Akaki pegou-se rindo ao lembrar do capote velho. Então deitou um pouco e espreguiçou-se até que chegasse a noite e saiu para a casa do assistente do chefe. Eu deveria dizer onde morava esse alto funcionário, mas isso é impossível no momento. De que modo que basta dizer que ele residia num bairro de alta classe, o que quer dizer muito longe de Akaki e Akikevik. Este teve que percorrer primeiro algumas ruas desertas e muito mal iluminadas. Mas depois as ruas iam se tornando mais vivas, iluminadas e frequentadas. Surgiram senhoras bem vestidas e cavaleiros com golas de pelo de castor. Os cocheiros rústicos iam desaparecendo, dando lugar aos cocheiros de entrenós laqueados, cobertos com pele de urso. Akaki e Akikevik olhava tudo como novidade. Na verdade, era a primeira vez que vinha a essa parte da cidade e já se sentia importante. Parou na frente de uma loja e vislumbrou um quadro no qual uma senhora retirava o sapato e desnudava completamente um pé. Nada feio. Atrás dela, pelo vão da porta, um cavaleiro de costeletas observava encantado. O conselheiro titular riu. Por que teria rido? Será porque passara por sua cabeça algo completamente desconhecido e que, apesar de tudo, todos possuem um significado? Ou será porque pensara como geralmente fazem os conselheiros titulares e mesmo os conselheiros perpétuos? Ora, esses franceses, não é possível que assim. Na verdade, não deve ter pensado em nada disso. É impossível entrar na alma de um homem e descobrir o que ele pensa. E finalmente chegou à casa do assistente do chefe. Esse vivia bem. A escada estava iluminada por uma lanterna. Entrando no vestíbulo, Akaki viu uma grande quantidade de galochas. Na parede via-se dependurado vários capotes, algumas até com golas de mata ou com lapelas de veludo. Vindo do outro lado da parede um grande falatório. Um criado saiu carregando uma bandeja com copos vazios, uma tigela de nata e um pote de biscoitos. Evidentemente chegara tarde, e os outros funcionários já tinham tomado a primeira rodada de chá. Akaki e Akikevik pendurou o capote na parede e entrou. Logo deram por ele e o receberam com grande festa, deixando-o ainda mais encabulado. Foram então à entrada. Admiraram o capote novo. Mas isso logo perdeu a graça e voltaram para as mesas de jogos. Akaki sentia-se como um peixe fora d'água e não sabia como agir. Por fim, sentou-se ao lado de uma das mesas e ficou observando, ora as cartas, ora o rosto dos jogadores. Então começou a bocejar, até porque já passava da hora dele que ele costumava recolher-se.
Quis ir embora, mas não deixaram, dizendo que era necessário brindar o capote novo com champanhe. Em 1 hora serviram o jantar, composto de salada, carne de vitela, pastéis, empadas e champanhe. Obrigaram Akaki a beber 2 taças, depois das quais ele se sentiu mais alegre, sem, no entanto, esquecer que já passava da meia-noite e era hora de voltar para casa. Para que o anfitrião não arranjasse um pretexto para segui-lo ali, ele saiu de fininho. Para o seu desgosto, encontrou o capote caído ao chão. Sacudiu-o, tirou os fiapos, vestiu-o, desceu as escadas. Algumas lojas ainda estavam abertas, mas, mesmo as fechadas, ainda lançavam o resto de luz sobre a rua. Os criados ainda conversavam aqui e ali. Alegre com o champanhe, Akaki viu-se seguindo uma dama que passava por ali, requebrando-se toda. Ao perceber o que estava fazendo, voltou para o seu caminho. À medida em que caminhava, ia ficando para trás as ruas iluminadas e aparecendo aquelas ruas sombrias. As lanternas rareavam, sinal de que se economizava no óleo. Surgiram casas de madeira e cercas. Não viu uma única pessoa, apenas a neve, cobrindo tudo. Akaki aproximou-se do fim de uma rua, que desembocava em uma praça deserta e mal iluminada. Muito longe brilhava uma luzinha numa choupana que parecia se situar no fim do mundo. O conselheiro titular já não se sentia tão alegre. Ao contrário, o coração parecia apertado, como se pressentisse uma desgraça. Olhou para um lado, depois para o outro. Não via casas, só neve. Fechou os olhos para não olhar e, quando os abriu, deparou-se com 2 brutamontes. Tentou distinguir que tipo de gente era, mas não conseguia. A vista a abandonara e o coração palpitava. "Esse capote é meu", disse um dos homens, pegando o capote de Akaki Akikevich pela gola. O pobre Akaki tentou reagir, mas o outro encostou-lhe no rosto um punho tão grande quanto a sua cabeça. "Nem pense em gritar", trovejou o homem. Akaki Akikevich sentiu tirarem o capote e em seguida levou uma joelhada, indo estatelar-se contra a neve. Acordou pouco depois, morrendo de frio. Começou a gritar, mas sua voz não parecia chegar nem mesmo ao fim da praça. Vendo uma guarita, começou a correr naquela direção para a curiosidade do guarda, que se perguntava que estranha figura era aquela. Akaki aproximou-se gritando que o guarda estava dormindo e que não prestava atenção enquanto uma pessoa estava sendo roubada. "Tudo o que vi foi você e os seus 2 amigos. Se quer mesmo recuperar o capote, vá amanhã procurar um inspetor de polícia." Akaki Akikevich voltou para casa, em estado lamentável. Estava tudo sujo de neve e os cabelos em desalinho. A senhoria, quando ouviu as batidas fortes, pulou da cama, foi até a porta com um só pé calçado e a camisola fechada no peito por pudor. Mal abriu a porta e recuou assustada. "O que foi que aconteceu?" indagou ela. E Akaki contou toda a sua desgraça e o conselho do guarda. "Não vá procurar um inspetor de polícia", aconselhou a boa senhora. "Ele só vai embromá-lo, sem nada a fazer. O melhor é ir ver o próprio comissário, que por sorte é meu conhecido. A Ana, que já trabalhou aqui como cozinheira, agora é ama seca, numa casa vizinha do comissário. É um bom homem, que vai para a igreja todo domingo e olha todos com benevolência." Após ouvir isso, o pobre Akaki foi para o seu quarto. E só quem é capaz de colocar-se no lugar do outro poderia dizer o que ele sentiu naquela noite. E na manhã seguinte foi à procura do comissário. Chegou logo cedo na casa do comissário e lhe disseram que ele dormia. Voltou às 10 e disseram que ele ainda dormia. Voltou às 11 e disseram que ele tinha saído. Voltou na hora do almoço, mas os empregados não queriam deixá-lo entrar. Então, pela primeira vez na sua vida,
Akaki Akikevich tomou uma atitude. Disse que estava a serviço da repartição, que era assunto urgente, e quem ousasse colocar-se em seu caminho iria sofrer as consequências. Na Rússia, esse é o tipo de argumento que funciona, de modo que foram chamar o comissário. Acontece que essa figura entendeu de forma completamente estranha o episódio e começou a fazer perguntas que pareciam totalmente sem propósito, como por que ele voltara para casa àquela hora e se estivera em uma casa suspeita. Akaki Akikevich saiu de lá arrasado e naquele dia, pela primeira vez em sua vida, não compareceu à repartição. No dia seguinte voltou com seu velho capote. Muitos ficaram comovidos com a sua situação, embora não faltasse quem usasse o episódio como motivo de piada, e fizeram até uma coleta. Mas o resultado foi pífio, pois já tinham gastado todas as economias com um presente de Natal para o chefe. Um dos funcionários, não tendo outra maneira de ajudar, aconselhou-o a procurar um certo figurão, e não mais o comissário, pois mesmo que a polícia achasse o capote, ele ficaria sob custódia da polícia até que Akaki provasse a sua posse. Akaki Akikevich, como não tinha outra possibilidade, resolveu procurar o tal personagem. Quem era e que cargo ocupava e coisa que eu não posso responder. Tudo que podemos esclarecer é que esse personagem só há pouco tempo se tornara importante e que vivia antes totalmente apagado. Aliás, nem era tão grande a sua importância. Mas sempre se encontra pessoas aos olhos das quais qualquer um com um cargo ocupa importância. Aliás, esse próprio personagem fazia de tudo para aumentar sua relevância. Ordenara que todos os funcionários o esperassem na escada quando ele chegasse. Ninguém podia ousar dirigir-se diretamente a ele, e tantas outras invenções que tinham por único objetivo engrandecê-lo aos olhos dos subordinados. Esse é um costume comum em toda a Rússia. Conta-se que certo conselheiro titular, promovido a chefe, fez colocar na porta de uma sala da placa de sala de reuniões e colocou ali um funcionário para guardar tal sala, muito embora tal sala de reuniões não coubesse mais que uma escrivaninha. Nosso personagem importante tinha como lema de vida a severidade. Severidade, severidade, gritava ele, olhando no rosto dos subalternos para apreciar o efeito conseguido. Aliás, nem havia razão para isso, pois todos os poucos funcionários daquela repartição viviam aterrorizados. Quando viam o chefe, paravam o que estavam fazendo e ficavam em posição de sentido. O tal personagem era uma boa pessoa, de boa índole, mas mudara completamente quando se viu alçado à posição de chefe. Isso acontece muito. Esse era o tal personagem importante que Akaki procurou, talvez no momento mais inoportuno. Acontece que este estava recebendo um amigo de infância e travava alegre palestra com ele. Nisso anunciaram a chegada do pobre conselheiro titular. É um funcionário público, senhor, disse o assistente. Pois que espere. No momento estou muito ocupado. Não era verdade. A conversa com o amigo chegara àquele estágio em que surgem grandes silêncios constrangedores em que batem um na perna do outro e dizem: Pois é isso mesmo, Ivan Abramovich. Sim, é isso mesmo, Stefan Warlomovich. E, na verdade, ele só pediu que Akaki esperasse para mostrar ao seu amigo de infância o quanto ele era importante. Finalmente, quando já tinham conversado bastante, quando já não sobravam nem mesmo os tapinhas na perna e os dois já estavam sentados nos confortáveis poltronas reclináveis, apreciando seus cigarros, o personagem importante se lembrou de Akaki. Parece que há alguém esperando por mim lá fora, disse ele ao secretário. Mande que entre. Vendo a postura humilde e o uniforme surrado de Akaki, virou-se para ele e gritou, com um tom de voz que havia ensaiado durante diversas vezes diante do espelho antes de se tornar um chefe. O que quer? Akaki Akikevich pareceu desabar, mas juntando suas últimas forças, relatou tudo o que lhe acontecera, intercalando ainda mais partículas de valor gramatical nulo do que de costume. O general, por alguma razão,
achou que estava sendo tratado com muita familiaridade e explodiu. Sabe com quem está falando? Conhece o procedimento nesses casos? Antes de tudo, o senhor deveria fazer um requerimento na sua repartição. Este requerimento deveria ir parar nas mãos do chefe da repartição, que o enviaria ao secretário. Mas excelência, os secretários não se pode confiar. Aí que o personagem explodiu. O que disse? Que espírito de revolta e sedição se espalhou entre os jovens desse país? Claro que o personagem não percebeu que Akaki Akikevich não era nenhum jovem. Aliás, devia ter quase o dobro da idade dele. E só poderia ser considerado jovem em relação a alguém muito velho. Mas isso pouco importava para o personagem, que pretendia mostrar todo o seu poder. O senhor sabe a quem está dizendo tais coisas? Sabe com quem está falando? O senhor sabe? Vamos, responda. Eu lhe fiz uma pergunta. Akaki sentiu-se desfalecer e caiu no chão, tendo de ser amparado pelo secretário. O personagem importante ficou muito satisfeito com a sua atuação e com o fato de que sua voz era capaz de fazer desmaiar um homem. Olhando para o amigo de infância, ficou muito feliz ao perceber que até ele estava aterrorizado. Akaki Akikevich, ao chegar à rua, não sabia como tinha descido as escadas. Não sentia mais os pés ou as mãos. Nunca fora em sua vida tão humilhado, tão pisado. Nessa época o vento já soprava forte e frio por todos os cantos. Ao chegar em casa não conseguia proferir uma única palavra. Ficou ali, todo inchado, e recolheu-se ao leito. No dia seguinte teve febre. Quando o médico veio e o examinou, receitou apenas uma compressa de água quente, apenas para não dizer que não fazia nada por ele. Chamou a senhoria de lado e disse-lhe: minha senhora, não perca seu tempo. Encomende logo um caixão de pinho, pois um de carvalho seria muito caro para ele. Não se sabe se ele ouviu essas palavras, ou se lamentou o fim de sua miserável vida. Estava envolto em febre e tinha visões estranhas. Ora via o alfaiate e encomendava-lhe um capote com armadilha para ladrões. Ora chamava a senhoria para que tirasse o ladrão que se escondera debaixo da cama. Ora parecia estar recebendo uma reprimenda, pois dizia humilde: sim, excelência. E por fim soltou o último suspiro e morreu. Deixou quase nada para a herança: 2 ou 3 botões, algumas penas de ganso, um caderno e um capote já velho conhecido do leitor. Finalmente o levaram e enterraram. E São Petersburgo ficou sem Akaki Akikevich, um ser tão humilde, que não interessava nem ao naturalista que não deixa escapar nem mesmo uma mosca sem espetá-la com um alfinete. Baixou ao túmulo alguém que não realizara nada de especial durante a vida, mas que, no entanto, vira uma luz acender-se para ele na forma de um capote novo. Na repartição deram pela falta dele só muito tempo depois, e mandaram um funcionário verificar por que faltava tanto. O tal funcionário voltou dizendo que ele não voltaria mais, porque estava morto. Assim, no dia seguinte, estava sentado em seu lugar um homem muito mais alto e jovem, mas que traçava as letras de forma totalmente irregular. Mas o leitor irá se surpreender ao descobrir que nossa história não termina aqui. Na cidade surgiu o boato de que um fantasma andava pelas ruas procurando um certo capote e arrancava os ombros de todas as pessoas, sem distinguir posto ou posição social. Todo tipo de capote, dos mais forrados de algodão aos luxuosos com uma gola de mata. De toda a parte vinha a notícia de que não só os conselheiros titulares, mas também os conselheiros da corte estavam ficando sem os seus capotes. Um dos funcionários da repartição chegou a ver o fantasma e reconhecer Akaki. Mas o seu relato é pouco confiável, pois ele fugiu apavorado. A polícia deu ordem de capturar o defunto, estivesse ele vivo ou morto, e quase conseguiu. Certo guarda agarrou o defunto justamente no momento em que ele tentava tirar o capote de um músico aposentado.
Ele estava bem seguro pela gola, mas o policial se abaixou para pegar na bota o potinho de rapé para colocar no nariz, já congelado pelo frio, e o defunto aproveitou para escafeder-se. E a partir desse dia os guardas ficaram com tanto pavor do morto que já não prendiam nem mesmo os vivos, limitando-se apenas a gritar: "Ei, você, o que faz aí? Vamos andando!" Não podemos nos esquecer, no entanto, do proeminente personagem que passara a descompostura em Akaki. Este, depois que o amigo de infância se retirou, ficou pensando sobre o caso e teve dó do pobre conselheiro titular. Ele era capaz de ter bons sentimentos e só não os expressava por conta de sua posição. E assim mandou um secretário à casa de Akaki, perguntar-lhe como estava e no que poderia ajudar. O secretário voltou dizendo que o conselheiro titular estava morto, e isso abalou o general. Era sua consciência importunando, mas ele decidiu apagar essas impressões, divertindo-se um pouco na casa de um amigo. A reunião foi muito agradável, até porque ele se encontrava apenas entre pessoas do seu nível hierárquico, o que lhe permitia rir e divertir-se à vontade. Abriu-se totalmente e bebeu 2 taças de champanhe, o que lhe despertou o desejo de terminar a noite de um modo especial. Ocorre que esse personagem tinha relações amistosas com uma senhora de origem alemã. Tratava-se de um homem casado, já com 2 filhos, que o recepcionavam beijando sua mão e dizendo "Bonjour, papá". Tinha também uma esposa de idade não muito avançada e o porte belo, que sempre beijava-lhe a mão ao encontrá-lo. Mesmo assim, o nosso personagem não parecia satisfeito com essas demonstrações de carinho e começou relações amistosas com uma senhorita que não era mais nova nem mais bela que a sua esposa. Mas assim são as coisas desse mundo, e não cabe a nós julgá-las ou compreendê-las. Assim ele desceu as escadas, entrou no trenó e gritou para o cocheiro: "Toca para a casa de Carolina Ivanovna." Enquanto o trenó singrava as ruas, ele se recolheu, envolto em seu confortável capote. Naquela posição tão cara aos russos de não ficar pensando em nada e deixar que os pensamentos venham soltos. De fato, ele se lembrava de alguns xistes ditos durante a reunião e ria-se consigo mesmo. De tempos em tempos molestavam um vento frio e ele era obrigado a levantar a gola do seu casaco, protegendo o pescoço. Súbito, o personagem importante percebeu que alguém o agarrava pela gola. Virou-se para trás e viu um funcionário, com aquele uniforme surrado, e o reconheceu imediatamente. Era Akaki Akikevich. O pavor que sentia aumentou consideravelmente quando o fantasma falou, com a sua boca cheirando a túmulo: "Ah, finalmente achei-o. É de seu capote que eu preciso. Não quis incomodar-se pelo meu, agora eu fico com o seu." O tal personagem era famoso por seu caráter firme, de modo que todos diziam: "Esse sim é um homem que se preze." Mas naquela oportunidade ele se borrou todo. Jogou o capote para o lado e gritou para o cocheiro: "Toca para casa, rápido!" No dia seguinte, durante o café, a filha observou que havia algo de errado com ele e disse: "Papa, o que houve? Está tão pálido." O homem desconversou, e a partir daquele dia ele mudou. E dificilmente tratava os funcionários pelas 2 frases prediletas dele, a saber, sabe com quem está falando e como se atreve. E se por acaso agia assim, não era antes de ouvir o que o subalterno queria. Estranhamente, o fantasma jamais voltou a aparecer. Tão ajustado deve ter lhe ficado o elegante capote do general. Entretanto, as senhoras fofoqueiras ainda continuam espalhando o boato de que o fantasma do capote ainda anda por aí. Com efeito, certo guarda viu um vulto aparecendo por trás de uma casa. Mas era ele um pouco fraco por natureza. Talvez, certa vez fora derrubado por um filhote de leitão para riso dos cocheiros, dos quais ele cobrou uma moeda de cada um a título de indenização, de modo que se limitou a seguir o fantasma, até que este parou e dirigiu-lhe a palavra, apertando-lhe o rosto um punho do tamanho de uma bola.
O que quer, paspalho? O guarda respondeu, como manda a dignidade dos policiais russos. Nada, senhor. E deu meia volta e sumiu. Já nessa época, o fantasma não se parecia nada com Akaki Akikevich. Tinha uma estatura elevada, grandes músculos e bigode grande. Este apertou o passo, sumindo depois de uma ponte. Gogol pode não ser um escritor muito conhecido, mas sua influência nas mais diversas mídias é incontestável. Algumas de suas obras foram adaptadas para quadrinhos, cinemas e outras mídias, muitas vezes sem o crédito. Quem nunca ouviu a história de um larápio que é confundido com um fiscal do governo e se aproveita de todas as regalias dos poderosos locais? Gogol não só criou histórias que seriam eternas, como também foi a pedra fundamental da literatura russa. Dostoiévski dizia: descendemos todos de O Capote. Isso Dostoiévski falando. Nikolai Vassilievich Gogol nasceu em uma pequena província da Ucrânia, no ano de 1809. Até mesmo a data do seu nascimento é controversa. Ou 19 de março no calendário russo, ou 31 de março no calendário ocidental. O pai era fazendeiro e, ao contrário de seus vizinhos, tinha rudimentos de cultura artística. Gostava de ler e usava as horas vagas para escrever peças satíricas. Gogol herdou dele o gosto pela pena e herdou da mãe a extrema religiosidade, que o levaria à morte. Desde criança, Gogol sempre foi estranho. Na escola era chamado de anão enigmático, porque falava pouco e tinha dificuldade para se relacionar com colegas e professores. Como o apelido sugere, também era pequeno. Outra característica que marcou os colegas foi o dom de procurar o humor em plena desgraça. Seu grande sonho era ir para São Petersburgo. Imaginava-se como um homem de um bom emprego, instalado em um quarto com vista para o rio Neva. Depois da morte do pai, conseguiu finalmente realizar o seu sonho, mas esse acabou parecendo mais com um pesadelo. Tudo o que conseguiu em São Petersburgo foi um emprego burocrático medíocre, um salário insignificante em um quarto a grande distância do rio Neva. Para sobreviver, era obrigado a pedir dinheiro à mãe. Por esses tempos, teve sua primeira decepção literária. Seu poema Hans Kuchelgarten foi tão mal recebido pela crítica que o escritor recolheu todos os exemplares e os queimou. Só voltaria a escrever mais tarde, empolgado com a efervescência literária da época. Na Rússia de então, os intelectuais se dividiam em dois grupos. Um deles defendia a aproximação com a cultura ocidental, e o outro, composto por eslavófilos, estava preocupado com a preservação da cultura russa. Gogol era um simpatizante do segundo grupo. No interesse de resgatar as tradições de sua terra, ele escreveu contos sobre a Ucrânia para revistas. Nessa época ele escrevia à mãe, pedindo casos e histórias contadas pelos camponeses. Seu primeiro livro de sucesso, Noites na Fazenda perto de Ditanka, era uma seleção desses relatos. Um dia, Gogol foi à gráfica e percebeu que os gráficos começaram a rir quando o viam. Um chefe da oficina explicou-lhe que os gráficos haviam se divertindo muito com os contos enquanto compunham o livro. Deduzi daí que eu era um escritor perfeitamente ao gosto da plebe, escreveu ele. O livro se tornou extremamente popular, até porque o humor era algo totalmente novo na literatura russa. Foi nessa época que Gogol conheceu Pushkin, o maior poeta russo do período. Pushkin foi uma espécie de guru para o jovem Gogol. Este chegou a escrever que tudo o que escrevia, o que fazia pensando no que o mestre pensaria, e duas de suas principais obras, Almas Mortas e O Inspetor Geral, surgiram a partir de ideias do poeta. A trama da peça O Inspetor Geral era simples. As autoridades de uma pequena aldeia tomam conhecimento de que um inspetor do governo chegará incógnito, em breve, para investigar certos abusos. Por acaso, um aventureiro passa por ali e os poderosos do local, achando que ele é o inspetor, fazem de tudo para suborná-lo.
Essa história já foi adaptada para a TV, para o cinema, para os quadrinhos e até a série alemã de ficção científica Perry Rhodan. A obra mais genial de Gogol, no entanto, foi escrita em 1842. Trata-se de uma novela com o singelo título de O Capote. Era a história de um pobre funcionário público que, a grandes custos, consegue comprar um novo capote e é roubado. Segue-se então a via crucis pela burocracia russa. A história não é só uma crítica à burocracia, mas um olhar atento e humano às pessoas marginalizadas pela sociedade, às quais ninguém dá atenção, mas que tem cada uma história para contar. Como se vê, suas histórias eram simples, bobas até, como contos infantis. Nada de pretensões filosóficas ou pedantismo. Nosso escritor queria apenas contar histórias do seu país natal, o jeito de ser de sua gente, e talvez nisso resida o seu maior encanto. Suas histórias misturavam o humor e a tragédia, naquilo que os críticos chamaram de risos entre lágrimas. Personagens como o funcionário público de O Capote são ridicularizados, mas ao mesmo tempo redimidos por sua humanidade. Em 1835, Gogol publicou Mirgorod, uma coletânea de histórias cômicas que ficou famosa por causa de uma novela histórica, Taras Bulba, sobre um dos cossacos que haviam liderado o movimento que tiraria a Rússia do jugo dos poloneses. Outra obra importante seria Almas Mortas. Também seria sugerida por Punchin. Nela, um espertalhão compra camponeses mortos e os revende ao governo. Pelas páginas de Almas Mortas, desfilavam as mais variadas figuras cômicas que povoavam a Rússia, do falastrão bêbado ao sovina que preferia viver como um mendigo a gastar um tostão que fosse. Enquanto escrevia essa obra, morreu o amigo Punchin, e Gogol ficou tão abalado que foi incapaz de continuar. Deitou-se para morrer, mas acabou sobrevivendo e terminando o romance. Almas Mortas enfrentou problemas desde o primeiro momento. Os censores implicaram de cara com o título. Como poderia haver almas mortas se, de acordo com o cristianismo, a alma era imortal? Não adiantou muito argumentar que tais almas mortas eram camponeses que haviam morrido, e a obra só foi liberada graças à intervenção de amigos junto ao próprio imperador. Gogol se tornou imortal, porque suas obras eram repletas de vida. Era a vida dos grandes heróis nacionais, como Taras Bulba, ou dos insignificantes funcionários públicos, como Akaki Akikevich. Mas, apesar do sucesso, o escritor vivia entre os anjos e demônios. Sempre ouvia mais as críticas do que os elogios. Quando a peça O Inspetor-Geral estreou, os conservadores pediram a proibição da mesma, acusando o autor de ter caricaturado tanto o país quanto seus dirigentes. Gogol mergulhou em profunda depressão e viajou para a Europa. Com o tempo, essas crises de depressão foram se tornando mais e mais frequentes. E no dia 11 de fevereiro de 1852, influenciado por um padre fanático, Gogol queimou todos os manuscritos da segunda parte de Almas Mortas e deitou para morrer. Não se alimentava, nem aceitava remédios. Ao dia 21 de fevereiro daquele ano, a Rússia perdeu um dos seus maiores escritores, um dos mais queridos, o homem que abriu as portas para torná-la uma das capitais mundiais da literatura. Sede almas vivas, não almas mortas, escreveu ele antes de morrer. Na sua lápide tumular foram escritas as palavras do profeta Jeremias, aquelas que melhor representam sua obra. Rir-me-ei de minhas palavras amargas. Muito bem, meu nome é Marcelo, sou o narrador do canal Conta um Conto. Faça a sua inscrição, pois ela é muito importante para o nosso canal, faz os vídeos aparecerem para mais pessoas e a gente sabe que a literatura é um direito de todos, é um direito universal de reflexão, de expansão de pensamento. E por falar em expansão de pensamento, o que vocês acharam deste conto O Capote? Já tinham ouvido falar? Já tinham ouvido falar de Nikolai Gogol? Gogol é um dos maiores escritores da literatura russa e toda vez que eu quero fazer uma profunda reflexão
literária, eu vou visitar alguns deles, Dostoiévski, Anton Chekhov, vou brincar com esse o sentimento humano que é tão bem explanado na literatura russa. Inclusive nós temos vários contos aqui, tem só do Chekhov tem Angústia, tem o Bilhete Premiado, tem A Esposa, você vai encontrar do Dostoiévski outros contos também, tem o Tolstói, Depois do Baile, tem A Herança, tem Uma Árvore de Natal e um Casamento, do Dostoiévski. Então, dá uma olhada nos outros contos. O que nós vamos falar aqui sobre o Capote? Esse sentimento de impotência quando você precisa de uma autoridade, quando precisa de uma ajuda, seja de um oficial, de um advogado, de um juiz, de um policial. Já teve casos assim de você falar assim, ó, eu acabei de ser assaltado, ele está ali do outro lado da rua, e a pessoa falar assim para você, não, entra no site amanhã e faz o BO, não posso fazer nada, não posso abandonar aqui. E às vezes a pessoa, por questões burocráticas, talvez nem possa mesmo, né? Então fica mais fácil, como dizem aqueles mais exaltados, os extremistas, né? Quando você precisar, chama o Batman, né? Às vezes é mais fácil chamar o Batman mesmo do que você, como ocorreu aí no caso do Akaky Akakevich, que eu pensei na hora ali, quando ele foi assaltado, que ele não conseguiria chegar em casa, né? Que o frio ia matar ele ali no meio da estrada escura, seria um final bem dramático. Mas o Nikolai Gogol, ele decidiu permanecer no conto e continuá-lo por mais alguns momentos, ir para um fantástico, assim, né? Para um ambiente mais fantástico, que no final o fantasma se tornou o próprio ladrão, o próprio cara que roubou ali, o gigante musculoso que roubou o seu capote, né? Muito triste, porque ele mostra pra gente como foi a Rússia no século XIX, aquela região toda, muita miséria, muitas questões políticas. Enquanto uns tomavam champanhe, os outros morriam de frio. Então imagine, São Petersburgo, frio pra caramba, com crises econômicas. Esse frio ele aumenta, porque é só prestar atenção no conto, né? Você não tem dinheiro para comprar um bom bojaco aí, né? Então, é uma situação que vai perdurar durante o século XIX, vai culminar com a Revolução Russa, que vai trazer novas dificuldades, que vai continuar pelo século XX, até a queda ali do Muro de Berlim e o final da União Soviética. E hoje ainda a gente encontra bastante contradições, conflitos. Então, um conto muito atual, não é verdade? E eu gostei de ter passado esse tempo com vocês lendo esse conto, e espero que eu possa ler mais contos dele, não é verdade, pessoal? Então, uma ótima semana para vocês, e comentem, ó, se você conseguiu chegar até aqui, comente aí embaixo aí, comente o Capote, que eu vou saber que você participou aqui, chegou até o final da história comigo, ok? Um grande abraço, um beijão para vocês. Eu tô há um tempo sem falar com vocês, porque eu estou terminando de escrever a segunda temporada da Encruzilhada das Almas. Então, além de escrever, eu estou gravando e estou escrevendo também essa série de relatos policiais do Steve Today. Um grande abraço, até a próxima.